O número mágico é mentira, amor. Não precisa chegar em número nenhum. É só tu construir a renda passiva que tu precisa. Se ela for escalável, ela vai ainda crescer mais rápido do que as tuas despesas. Entendi. Se tu não for um bom gastador também, né? É o conceito do banco imobiliário, né? É. Tu constrói 3 casas, que gera a quarta, daí a quarta gera o hotel gera mais 4 casas. E aí tu gosta da brincadeira e tu vai... A liberdade é consequência. Aham. Salve, amigos do Aposentado Rico! Estamos de volta para mais um episódio inédito do nosso podcast da família brasileira. Opa! Mas não dá pra dizer que não. Tem várias famílias assistindo. Várias famílias, com certeza. Depois que tem uma história para te contar de uma cliente nossa e audiência feroz aqui do nosso podcast. É bem legal a história dela. E qual é o episódio? 70 hoje, 70. Chegamos loucura, lá. Setentinha. Quem diria lá no começo, hein? 1, 2, será que emplaca? Eu lembro quando alguns amigos faziam comentários com a gente. Ah, você tá legal, não para de fazer, não para. Porque tem muito podcast que começa e que nem rastilho de pólvora, né? Dá em nada, né? E aí eu disse, olha, enquanto tiver bambu tem flash, nós vamos continuar falando aqui, então. Às vezes traz convidado, às vezes vai nós mesmos. Enquanto o Vitor deixar nós gravar aqui, a gente segue. E tem convidado hoje, Momberg? Olha, não sei se é convidado, né? Cadê a figura? Olha aí. Tá aí. Já tá escutando aqui. Hã? E tava só escutando o número do episódio, né? A tua idade, né, André? A tua, né? Eu falei antes. Não, então tá bom. Tu foi mais rápido. Grande Alexandre, direto dos Estados Unidos. Tudo certo na ida aí com a família, Alexandre? Tudo certo, cara. Foi engraçado. Eu esperava alguns transtornos, assim, da imigração, né? E é muito engraçado, porque levou 3 minutos. Não tinha fila, não teve pergunta. Aliás, perguntas básicas. De novo por aqui? Mais ou menos isso, né? Então, bem diferente do que a gente vê aí nas notícias. Nem me fala de imigração, que depois eu vou contar uma história para você de imigração aí que tá nos atormentando a vida. Mas sem antes, eu preciso fazer o disclaimer do episódio, né? O que a gente vai falar hoje? Especialmente nos últimos episódios, a gente tem aumentado muito a chegada de novos ouvintes, né? E tanto no Spotify e outras mídias, como no YouTube. E pela primeira vez tem contato aqui com o nosso conteúdo e não fazem ideia que já é o episódio 70. Então a gente está no 3º ano fazendo podcast. E a pegada é atemporal, ou seja, você pode ir lá para o episódio 1, para o episódio 10, 15, 20, assistir e não vai notar diferença de tempo. Parece que foi feito ontem. Então, dá uma olhada no título, né? Gostou? Pode acessar, que parece que foi gravado agora. Mas deixa eu contar ligeirinho a história da nossa querida seguidora, cliente. Ela vem construindo um processo de buscar ser uma aposentada rica, como ela mesma disse. Ela nos segue desde o episódio 1. É nossa cliente lá na nossa assessoria também. E a gente mandou nosso vinho autoral, né? Esse então, aqui? Para quem ainda não conhece. Então, vários clientes nossos, queridos, próximos, já receberam em casa um exemplar ou do Aposentado Rico ou vinho da Fox, né? Que é a nossa assessoria. E ela recebeu e disse assim: eu cheguei ao 1º milhão com vocês. Botei no meu quarto e eu só vou abrir essa garrafa quando eu atingir 2 milhões. Aí eu disse, bela meta, que setada bonita, né? Diz que olha todo dia pro vinho quando acorda e lembra da meta dela. Eu diria que ela vai buscar rápido esse alvo, viu? Não vai dar nem tempo de envelhecer. Não vai dar tempo de envelhecer. Porque é um vinho de guarda, né, Alexandre? Então, quanto mais tempo ele ficar na garrafa, agora
1 ano, 2 anos, ele tem potencial de guarda de 8 a 10 anos, né? Então, eu disse para ela, tomara que tu abra com ele jovem ainda. Não, ela vai, com certeza ela vai, porque ela fez o mais difícil, né? Que é o primeiro. Depois do primeiro 1 milhão, aí não que fique fácil, né? Mas parece que subiu se a gente olhar pela estatística, lomba, né? o primeiro 1 milhão é muito mais do que metade do caminho para chegar no segundo. Né? Ele é 66% do caminho. Mas eu fiquei muito feliz com a notícia e com a meta. Acho que parte do nosso trabalho aqui se realiza dessa forma. E o Júlio tá ficando louco, é 66 do caminho? Não, só para dizer, né? É que imagina agora o juro que esse 1 milhão vai dar por mês. Isso já colabora nesse aumento de capital dela, né? Então hoje 1%, 10 mil por mês só do juro desse 1 milhão. Hoje está dando mais até, então com a atual taxa de juros ela dobraria esse capital sem fazer absolutamente nada em 4 anos e meio. Então, obviamente que ela vai aportar ainda recurso, então eu diria que entre no máximo 2 anos é bem provável que ela mais atinja ou menos a meta dela. No máximo em 2 anos ela chega lá. E diz que vem nos visitar. E aí vai estar o vinho na hora ideal para abrir. Então, isso é bonito, Alexandre. Quem sabe aí ganha um segundo vinho para o terceiro 1 milhão. Eu disse, ela vier nos visitar, ela leva a outra meta já embora de novo. Ela já vai para a meta do terceiro, ela já sai com mais uma garrafa. Mas aí já tá na hora de ela nos pagar um vinho, né? Deixa eu contar rapidinho o negócio da imigração. Tu sabe que agora dia 20 a gente viaja para a Espanha, né? Tô levando a minha filha que vai estudar lá em Valência. E ainda não... A embaixada da Espanha ainda não liberou o visto de estudante. E tá sujeito a não liberar até dia 20. Porque o nível de burocracia é absurdo. Eu não imaginei que fosse dessa forma, sendo que a documentação ela está totalmente regular, não existe nada fora, ou seja, está tudo certo. Mas é burocracia pura mesmo. E aí existe a possibilidade de nós ter que entrar na Espanha sem o visto de estudante e eu ter que comprar uma passagem de volta para ela, daquelas canceláveis, para me apresentar na imigração para ela conseguir entrar, né? Porque senão... ela entrando, mas vai voltar. Vai voltar mesmo que depois eu cancele, e daí ela resolve a questão, nesse meio tempo vai tramitar e ela vai ganhar o visto de estudante. Mas é uma loucura isso, né, Alexandre? Inacreditável. Inacreditável. E existem coisas, isso é interessante, né? Eu acho que no plano de aposentado rico, de construção de patrimônio, a gente também enfrenta algumas imigrações, assim, entre aspas, né? Mas hoje em dia a imigração ela está com regras bem distintas, né? Então, pegar o exemplo, né? Eu entrei em 3 minutos aqui nos Estados Unidos. Obviamente a gente entra pela fila de cidadão, né? Mas tem gente que tem tudo certinho também e fica horas dando explicação. Sabe que eu entro nos Estados Unidos, deixa eu ver, a primeira vez que eu fui foi em 93. Então já vai para 32, para 33 anos que eu nem era nascido nessa época. Que eu viajo... O Vitor eu acho que não era, né, nessa época ainda. E eu nunca tive problema na imigração, nunca. As perguntas básicas. Zero. É só não se enrolar muito. É aquilo lá, tá de férias, tá trazendo dinheiro, vai ficar quantos dias, beleza, tchau. Que hotel... Passagem de volta, é isso aí. Eu vou ir agora no final do mês e vamos ver se vai ser também, eu acho que a hora que eu falar isso aí é capaz de mudar, né? Mas eu nunca fui para tal da salinha aquela, né? E conheço gente que foi, deu explicação e entrou, tudo bem. Mas hoje em dia tá tão complicado, assim, tá tão difícil, né? Que tem gente indo para a salinha, tem gente tendo que dar explicação já entrando aqui há 30 anos, por exemplo. Mas, enfim, esse acho que não é o assunto do nosso... Não, inclusive eu já quero abrir os trabalhos fazendo uma pergunta polêmica para vocês. O que vocês acham que é mais importante? Ser rico ou ser livre? Boa pergunta. Mas não pode ser os dois? Pode, claro. Melhor ainda, daí. Melhor ainda. Não é binário aqui a resposta, eu quero ser os dois. Mas digamos que tu não tem a opção de ser rico. Um rico sem liberdade, olha, acho que eu não toparia isso aí.
Vamos definir o que é cada um, né, André? Porque, em essência, vamos definir rico aqui, né? Então, no último A gente falou um pouco de números, a gente né, falou inclusive. bastante de números no último episódio, então a gente estabeleceu aí que o critério de rico aí nos Estados Unidos é na faixa de 2,5 milhões de dólares, mas o rico mesmo é em torno de 13 milhões de dólares, né? E com as devidas proporções respeitadas, algo na faixa de 50 milhões aqui no Brasil. Então, assim, esse é o rico mesmo. Rico foda, né? Mas tem um preço para chegar lá, né? Exatamente. E não necessariamente tu precisa ter 50 milhões para se sentir livre, certo? Certo. Então, muitas vezes a gente fica numa escolha de Sofia, né? De querer buscar a acumulação patrimonial, abre mão, muitas vezes, de algumas coisas na vida, e algumas coisas, muitas vezes, até bem próximas, que tu não gostaria de abrir, para chegar num determinado patamar de patrimônio. E não necessariamente seria necessário fazê-lo. Sim. Então, por isso da minha pergunta, se o ser livre é o primeiro objetivo, ou realmente tu simplesmente corre atrás do dinheiro. Dentro do ser livre, né? É uma pergunta capciosa essa, mas entra muito o dinheiro, né? E aí depende do que é liberdade para cada um, quanto que ele se sente confortável de ter em termos de dinheiro. Não precisa ser rico necessariamente para ser livre. O conceito de liberdade que eu estou dizendo aqui é tu ter um formato de renda passiva que tu, independente do que tu faça, esse dinheiro entra para tu dar conta dos compromissos da tua vida. Então, esse é o... Não depende mais do teu trabalho ativamente. Exatamente. Né? Esse é o conceito de liberdade que eu tô querendo trazer aqui. Seja isso vindo de aposentadoria pública, privada, herança, renda passiva de ativos financeiros, de aluguéis, não interessa. Tu consegue produzir um perfil de renda que, se tu optar em não trabalhar mais, ou seja, a tua receita ativa, não vai te fazer mais falta. Esse, na minha visão, é o conceito de liberdade. Para mim é ser livre, Alexandre, não sei para ti. Eu vou mais pela liberdade. Olha, eu acredito sim. Obviamente a liberdade, ela é tudo. Imagina o cara ser rico sem liberdade. Não rola, né? Agora, tu ser livre e pobre, talvez seja melhor do que ser rico e preso, né? Mas o livre e pobre, eu acho que daí não é livre, né? Porque o livre, imagina que nem o Momberg falou, tu tem uma renda passiva que não te deixa rico, mas te deixa suficiente para pagar as tuas despesas. Que não são lá tão elevadas assim, né? Porque tu não é rico nesse caso. Né? Tá, vamos lá. Eu acho que o ponto aqui é assim, ó. O André falou dos 2,5 milhões, né, para o americano. Eu acho que o ser livre é talvez tu atingir esse valor e viver dentro desse valor. Está gerando uma renda X e eu viver dentro daquilo, estou livre. Se eu quero mais, ok, é uma opção minha, mas eu estou livre para fazer aquilo. Agora, a questão do... Muita gente olha, mas o próximo nível aqui são 13,7 milhões. E aí o cara, ele não curte a liberdade. Não, agora eu tenho que ir para 13. E aí fica naquela maluquice. Né? Suficiente, então, né? Nunca é o suficiente. Quando chegar a 13, ele vai ver que o próximo nível é 50. E daqui um pouco ele está no bi, no 2 bi, e aí viram, né, daqui a pouco viram tipotinhas. Mas Verdade também, ele não precisa... A gente debateu isso no episódio do Die With Zero, né? Que acho que foi o episódio 3, se eu não me engano. Que a gente falou do livro, de Morrer com Zero. E a gente apresentou também no episódio que a gente fala de planejamento financeiro, aquela planilha onde tu pode estabelecer o uso da renda passiva e até parte do principal. E até onde tu vai. Então, digamos que tu, vou gastar meu dinheiro, eu vou até os 110 anos. Muito provavelmente eu não deva viver até os 110 anos. Então, não precisa chegar nos 13 milhões de dólares, né?
Sim. Porque às vezes a gente fala de consumir só o rendimento, mas tu pode te dar o luxo de consumir o principal também. Pode consumir o principal também, né? Porque tu provavelmente não vai dar conta de gastá-lo nesse período, né? Então, realmente, dando a minha, a minha resposta, eu busco a liberdade, né? Eu não tenho pretensão de ser hiperbilionário, nada disso, como tem alguns... Só um bi tá bom, né, André? E longe disso, né? Não teria nenhuma necessidade disso. Então, eu acho que a liberdade é o valor mais próximo que eu gostaria de ter. Né? Então... Mas aqui eu vou trazer uma pergunta, então. O que aconteceu hoje pela manhã? Vou trazer um caso real, né? E aí a pergunta, na verdade, é assim para vocês dois. Até assim, esse balanço de vida, eu tenho que primeiro me sacrificar e atingir a primeira liberdade lá e depois viver a vida, ou enfim. A questão eu hoje, né, de manhã, peguei minha bicicleta aqui em San Diego e fui para a academia de bicicleta, fiz meu exercício, voltei, tomei meu banho e me preparei aqui para o episódio. E quando eu estava indo para a academia, fiquei pensando, poxa, que coisa legal eu poder curtir esse sol, essa bicicleta, e fazer um exercício, cuidar da minha saúde. Mas eu fiquei pensando, será que está certo isso? Será que eu não deveria estar construindo mais liberdade para depois eu poder curtir com mais tranquilidade? Eu acho que nesse caso, Alexandre, já antecipando a resposta, eu acho que não, pelo seguinte, porque tu não está negligenciando a construção, tu está dosando o teu processo. Mas eu tô atrasando ela, na verdade, né? Não acho que seja atrasar. Porque, via de regra, se tu tiver que trabalhar das 10 da noite às 2 da manhã para entregar um projeto, tu vai fazê-lo também. E, sim, teoricamente, era um horário que tu ia estar, sei lá, olhando televisão com a tua família, fazendo outra coisa. Então... E já que atrapalhando, André, casualmente é o que eu tenho feito. Porque eu tenho um projeto, eu tô nos Estados Unidos, tenho um projeto numa empresa no Canadá e outro na Austrália. Então, o pessoal da Austrália começa a trabalhar quando aqui é 4 da tarde. Aí, muitas vezes, eu fico até 10 da noite por aí, meia-noite, às vezes, para poder ter contato com eles. Né? Então, sim, isso faz sentido, só fechando parênteses. Não, eu conheço algumas pessoas que são donas de empresa, CEOs, empresários, tudo mais, que resolveram tirar amanhã. Né? Amanhã é para resolver problemas pessoais. Ou não problemas, okay, né? Não necessariamente problemas, é viver durante a manhã fora do trabalho. E aí trabalha até 10 da noite. Né? Mas aí nós estamos falando de... Eu estou só reorganizando o meu dia. Então, vamos lá. Esse caso, né? O executivo que tira amanhã e trabalha até 10 da noite, ok. Ele poderia trabalhar até às 6 da tarde e depois fazer coisas pessoais. Mas o que eu estou querendo trazer é para todo mundo pensar assim, ok, entrei no caminho certo, estou lá construindo o meu patrimônio, mas eu devo focar nele e deve ser a prioridade máxima, ou eu posso curtir alguns momentos antes de chegar na liberdade total, entendeu? Na minha visão, obviamente que tem que viver o momento, mas sempre trazendo a questão da responsabilidade. Tu não pode sacrificar uma entrega, algo que tu tem que fazer profissionalmente falando, para dar conta desse teu momento pessoal, a tua indulgência, seja lá o que for. Então assim, não, meu prazer vem primeiro, depois o dever. Eu acho que isso tá errado. Tem que ser bem medido. Tem que ser medido. Então, sim. Eu posso me dar o luxo de, às 4 da tarde, sair para resolver alguma coisa, seja o que for. Vou numa massagem, fazer uma massagem às 4 da tarde. Cara, desde que as minhas entregas estejam ok, né? Nada está dependendo de mim naquele momento, que se eu não fizer vai trancar um processo, tudo mais. Nada de errado nisso. Eu acrescentaria, Alexandre, dizendo que o teu
pedalar de bicicleta no sol ali de manhã é o que vai te dar energia para fazer melhor ainda o que tu tem para fazer de tarde, né? Então Muito isso bem até colocado. pode te ajudar nessa outra parte. Na verdade, né, Júlio, eu acho que esse ponto é bem importante, porque assim, eu vou exagerar, óbvio, né? Mas se não cuidar da máquina, ela vai pifar logo mais. Né? Isso aí. Tu Então, sabe que é um exemplo, Alexandre, parecido com o teu. Geralmente no verão a gente tem o hábito de eventualmente ir à praia aqui no nosso litoral. E eu costumo deixar para retornar para a cidade nas segundas-feiras de manhã. Por poder aproveitar melhor o domingo, e o domingo geralmente tem um tráfego muito intenso, e a segunda de manhã é mais tranquilo. E só aí, os patrão na estrada, hein, Alexandre? E aí o que eu costumo fazer antes? Eu levanto mais cedo e vou dar uma caminhada na beira da praia. E aí, aquela sensação, aquele nascer do sol no mar, aquela brisa, dando aquela caminhada, tudo mais, aquilo dá uma oxigenada no cara, que provavelmente eu chego mais tarde produzindo mais que eu produziria estando lá às 7 da manhã. Então é exatamente isso que tu tá falando. E a gente até volta agora, mistura com outros episódios, enfim, fala a mesma coisa muitas vezes, mas é bem aquele negócio assim a gente tem essa liberdade de fazer isso, não tô falando da liberdade financeira ainda, tá? Mas a gente tem a liberdade de tempo geográfica, talvez, de poder tomar essas decisões, mas olha que interessante que a gente está trazendo. Tu tá conseguindo fazer isso sem culpa, tá curtindo aquele momento. Eu já trouxe uma questão que mas será que tá certo isso? Então, é o poder viver a liberdade, aceitar ela e não ter essas restrições, essa culpa, na verdade. Mas eu vou te dizer que eu já troquei ideia com várias pessoas que têm essa liberdade, ou poderiam ter essa liberdade, e elas, por exemplo, às 10 da manhã, elas estão fazendo uma caminhada na cidade, passa algum conhecido, elas se sentem culpadas. Né? Não vou nem cumprimentar, não vou nem cumprimentar porque, às 10 da manhã eu tô aqui dando uma caminhada, né? E não tô trabalhando. É louco isso. Só que ele também tá, né? É uma culpa velada, né? Uma coisa meio maluca isso na cabeça, né? Sim. Se tu for analisar friamente. Ou seja, tu tem condições de fazer aquilo sem problema nenhum, faz e depois te culpa. Pois é, daí não combina, né? Aí não pode. Mas aí é só trazendo um ponto assim, eu acho que é a pressão social, né? E aqui eu não tenho isso, por exemplo, porque ninguém me conhece, né? Então, mas morando numa cidade uma cidade menor e coisa, já tem essa pressão social, né? E vamos para um tópico aqui, vamos puxar um tópico já interessante que a gente estava falando hoje à tarde mesmo aqui, que a gente queria trazer para o debate. A diferença entre parar de trabalhar e parar de depender do trabalho. Isso é legal. Né? Tem uma grande diferença aqui entre os dois, né? Então, tu poder escolher parar de trabalhar. Sim. Ou tu poder parar de depender do trabalho e continuar trabalhando. Né? Exatamente. Também tem esse ponto. Porque assim, vamos combinar o seguinte. O trabalho, via de regra, no mundo ideal, não é para ser um fardo, né? Se tu trabalha em algo que tu gosta, exatamente. Né, então, não necessariamente agora eu vou me matar nessa atividade aqui até os 65 anos, aos 65 eu vou me aposentar e aí eu vou viver. É o cara que pensa que merda, segunda-feira de novo. Trabalhou 40 anos naquela atividade, odiando aquilo que fazia, né? Para os 65 anos, quando já tiver já com a saúde... Com menos energia para aproveitar. Não vou dizer saúde ruim, mas não é mais, como se diz aqui no Sul, não é mais um guri, né? E aí, agora eu vou viver. Então, eu parto do princípio de que, via de regra, no mundo ideal, a gente deve buscar uma atividade que te dê propósito, tu goste de fazer aquilo, né? Claro que tem gente que não consegue, tem que trabalhar para dar conta dos seus compromissos, mas o nosso desejo sempre é de fazer algo que a gente gosta de fazer. Sim. Então, dentro desta lógica,
mesmo eu tendo atingido liberdade financeira, nada me impede de continuar produzindo. Só parar de depender do trabalho, né? Já gerar renda passiva. Exatamente, né? E aí essa renda passiva vai aumentar ainda mais, vai trazer mais tranquilidade ainda e assim por diante. Tu pode escolher quando parar. Né? E aí, dentro desta mesma lógica que o Júlio acabou de colocar, eu acho que... Isso eu trocava ideia com um amigo meu esses dias. Uma pessoa que está super bem posicionada, já é livre financeiramente, trabalha pra caramba, adora o que faz. E assim, tipo assim, dinheiro não é mais problema na vida dela. E ela estava discutindo esse negócio dessas indulgências que tu tenha em relação a experiências, né? E aí ele gosta de viajar, tudo mais, e até viaja com uma certa frequência, e aí eu disse pra ele assim, cara, e aí como é que tá agora? Já classe econômica nunca mais, né? É só classe executiva. Ele disse assim, Momberger, vou te confessar uma coisa. Eu tenho dificuldade de pagar na classe executiva. Daí eu disse, mas por quê? Não, é o seguinte, pô, eu vou lá pagar, sei lá, 5 mil reais uma passagem para a Europa de classe econômica e vou pagar 15 a 20 numa classe executiva. Aí eu faço a conta. Vou gastar 30, 40 mil reais numa passagem que eu podia gastar 10, eu vou chegar lá do mesmo jeito e eu tenho 30 mil para usar lá, né? Aí eu disse, não, ok, acho que essa é uma conta comum, né, que as pessoas acabam fazendo, mas eu disse, pra ti isso não faz mais diferença, né? Se tu tem 30 a mais pra gastar, ou tu vai ter os 30 igual pra gastar lá, né? Aquela mentalidade foi com a qual ele construiu essa fortuna. Exatamente, né? Não, mas isso que eu quero dizer, não é um clique tão barbado de fazer assim, não, agora eu vou fazer, né? O cara... Aí eu acho que entra, né? O Júlio falou uma coisa bem importante, que é assim, o que trouxe a pessoa até aqui não vai ser a mesma coisa que vai levar ela para o próximo ponto. E o próximo ponto pode ser só se manter ali, né? E é interessante, a gente já falou outras vezes, se a gente for planilhar tudo na nossa vida, nós não vamos fazer nada. Né? Não vamos ter filho, não vamos casar, não vamos ter nada. Então, essa pessoa, se ela continuar planilhando, mesmo que mentalmente, vai sobrar tanto, vai só um pouquinho. 30 mil não faz diferença nenhuma. Então, isso que tu falou é bem jóia, Júlio, porque o cara, digamos assim, ele chegou até aqui planilhando e calculando coisas na cabeça. Só que agora, cara, acabou, já subiu a montanha. Agora tu curte. Então tem que parar de planilhar e viver. Tá, mas vocês concordam comigo que essa transição ela não é trivial? Não foi o que eu comentei. Não, é bem difícil. Que é o que tá instalado na cabeça dele. Tá instalado um chip de construção na tua cabeça que tu faz conta. Isso aí. E aí o cara tem dificuldade de sair desse modo, né? Então, agora, eventualmente, quando tu passa a vivenciar aquilo e aí tu vê que o impacto na tua vida não foi relevante, ou seja, ele gastou 30 mil a mais em 2 passagens e não mudou nada. Né? A renda passiva dele continuou entrando, a renda ativa continuou entrando, ele continuou crescendo o patrimônio, né? E vivenciou algo muito melhor. Né? E daí o cara, peraí, eu acho que eu posso fazer isso. Né? Então, eu acho que eu mandei para ti esses dias um post, o cara dizia coisas que você tem que fazer quando já chegou lá, né? Uma lista de umas 10 coisas. Umas 10 coisas, né? E aí me chamou a atenção algumas delas. Essa de viajar de classe executiva, ou primeira classe, era uma delas. A outra era se hospedar num resort de luxo. Não num resort normal. Não, de luxo. Num resort furioso. Um Four Seasons, um Ritz, né? Ou fazer um cruzeiro do Ritz, que é maravilhoso ali pelo Mediterrâneo, pela Ásia, né? E essas coisas assim... Restaurante Michelin. Ter um circuito de restaurantes Michelin para experimentar. Então o cara foi elencando alguns elementos e me chamou a atenção o último elemento que ele colocou. Você não pode mais abrir mão de um advisor financeiro. Um assessor de investimentos. Ele disse assim, porque tu não precisa mais te preocupar com esse negócio aí. Entrega na mão de um profissional que o cara vai cuidar pra ti. E provavelmente melhor que tu.
E tem gente E que aqui até tem uma gosta de coisa se preocupar, importante. mas trocando ideia com alguém de mesmo nível, É. ele vai ter ideias melhores. né? Exato. Vai aprimorar. Aí é que tá. Eu não sou advogado, não conheço como é que funciona. Mas vocês já viram algum advogado se autodefender? Não, né? Ele sempre tem o seu advogado. Sim. Vocês já viram um terapeuta se auto... Como é que é? Auto... Tratar. cuidar? Né? Não, ele tem uma pessoa, um outro terapeuta que trata ele. Sim. Né? E outra coisa me chama a atenção. Quando a gente fala de Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, os caras são ultra top. Né? Roger Federer, são ultra top. Eles sempre têm o coach deles. E obviamente que eles são bem melhores que o seu coach. Mas o coach é o cara que olha de fora, organiza, traz uma outra visão. Né? Eu me lembro, eu acompanho muito o Fernando Meligeni, né? Nosso ex-tenista. E ele fala muito sobre os bastidores de quando ele jogava. Ele diz muitas vezes assim, vai jogar contra fulano de tal. E ele, na cabeça dele, não tem como ganhar daquele adversário. E ele disse, conversando com o treinador dele, o cara veio com a alternativa A, B, C, D, tá aqui a estratégia. Ele olhou assim, poxa, eu nem tinha pensado nisso. E o Meligeni joga muito melhor do que o técnico dele. Então, assim, isso falou, André, digamos lá, eu tenho 100 milhões de dólares na conta. Eu vou contratar um advisor que, obviamente, tem menos que eu, mas vai me ajudar a organizar essa montanha de dinheiro, não é? E aí se tu tá por exemplo, tu acabar de citar um patrimônio de 100 milhões, tu não vai contratar só um advisor financeiro. Tu vai ter um advogado para te ajudar na questão da tua estrutura patrimonial, via holding. Um tributarista. Né? Um tributarista para te dar sim, eficiência equipe, tributária. Né? Tu vai Inclusive, temos que trazer um aqui para dar uma atualizada. Exatamente, né? A gente já está já tá pré-combinado, inclusive, com uma pessoa de M&A para trazer um pouco mais de trazer a visão de como é que o rico olha para esse mundo empresarial, né? Mas esse é outro assunto, isso é para o próximo episódio. Aguarde. Então, nesse patamar, tu tem assessores não só na área financeira, tu tem um conjunto de profissionais que acabam te ajudando Sim. a gerir esse processo todo, né? Então, isso é inerente, né? Mas aí me chamou a atenção no final do post quando ele diz assim, pô, e ele não está se referindo a um cara de 100 milhões, ele está se referindo a um cara que chegou lá. Que tá com a liberdade. Tá com a liberdade, ganha bem, já tem renda passiva, talvez a renda passiva já atenda as demandas que ele tem, então ele tem que se dar ao direito. Isso aí. Né? Ele tem que se dar ao direito. E eu achei legal quando ele no final ele cita, olha, você tem que ter um advisor. Isso aí é uma coisa que tu tem que ter isso. Tu já chegou lá, tu pode ter uma pessoa para te aconselhar. Até porque não chegou e quer chegar, o advisor também vai levar ele lá. Exatamente, né? E aproveitando que tu falou de renda passiva, Momberg, mais um tópico aqui. Tem o rico com liberdade e tem o rico iludido. Sim. E o rico iludido, inclusive, a gente pega uns casos lá no escritório, porque o rico com liberdade é aquele que gera renda passiva para pagar as despesas que ele tem. O rico iludido é o cara que tem muito patrimônio, geralmente imóveis, só que esses imóveis nem alugados estão. Então o cara tem lá 20 milhões, 10 imóveis de 2 milhões cada um, e não está gerando renda nenhuma. Ele tem, na verdade, um passivão. Isso está gerando, inclusive, despesa. Despesa. E é muito mais comum do que a gente imagina. Lá no escritório a gente recebe, olha, não tem semana que a gente não recebe algum cliente, algum prospect para discutir a questão, especialmente questões sucessórias, e com patrimônios de 20, 25, 30 milhões e com liquidez baixíssima. Quase não tem dinheiro. Aliás, não tem dinheiro nem para tocar um inventário se acontecesse. Ele não pode morrer, né? Não pode morrer porque senão não vai conseguir inventariar. É uma coisa impressionante. Então, é o rico de patrimônio e pobre. Pois né? Que não tem dinheiro. Não tem liberdade nenhuma. E uma conta de bodegueiro, gente, é simples. Geralmente, se tu fosse... tipo assim, qual é que é o cenário ideal? É o 30-30-30, ou 33-33. Tu tem que ter
33,3% no teu negócio, né? No teu equity, tu tem que ter 33,3% em dinheiro e 33,3% em imóveis. Né? Se tu tem essa divisão, tu nunca vai ter problema. E Tá sempre André, coberto. uma pergunta agora. Vamos pegar esse caso que o Júlio falou ali. O cara tem 20 milhões, o patrimônio em, sei lá, meia dúzia de imóveis e não tem liquidez nenhuma, ele não pode morrer. Não gera nem O renda que esse cara passiva. faz? Qual é a saída para quem está nos escutando e está nessa situação? Tem que se desfazer de parte desses imóveis e transformar em dinheiro. Ou em renda. Né? Não pode ter... Uma aplicação que gere renda. O ideal é vender, tu não ter 100% do teu patrimônio em imóveis, mesmo que tenha renda. O ideal é tu ter dinheiro também. Imagina se a pessoa não tem dinheiro na conta, Alexandre, e perde o emprego. Os boletos do IPTU vão continuar chegando. E aí, né? Exatamente. E uma coisa, mas a pessoa não consegue fazer, ao invés de vender, o que ela pode fazer com os imóveis, alugar ou, enfim, fazer alguma coisa ao invés de se desfazer do patrimônio? Não, o aluguel seria uma ação possível, não a ideal, mas no mínimo isso, né? Tu botar para alugar para tu transformar um passivo no ativo. Sim. Isso é um ponto pacífico. Agora, no mundo ideal, quando tenha 20 milhões de patrimônio, é se tu conseguir transformar 25, 30, 35% disso em dinheiro. Sem dúvida nenhuma. Ainda mais com dois elementos. Primeiro deles, a renda passiva no Brasil hoje é uma barbada. Com a taxa de juros que nós temos hoje aqui, pô, não tem nada supera o CDI. Nem imóveis. Me desculpem os amantes de investimento imobiliário. Nesse momento. Com o CDI a 15%, em 10 anos, pode estar em Balneário Camboriú. Em 10 anos, tu não ganha do CDI. Né? Então, tu tem que ter dinheiro. Também. E aí, vamos dividir a questão do dinheiro. A gente já vem batendo nessa tecla também, nos nossas lives lá da Focus. Parte desse dinheiro é prudente tu ter fora do Brasil. Sim. Então, tu ter uma exposição internacional, seja no que for, é importante também. Então, se tu tem tudo enterrado em imóvel, tu não tem como diversificar dinheiro no Brasil, muito menos fora do Brasil. Então, eu acho que transformar em dinheiro é uma providência primordial. Não quero vender, isso aqui é da família, faz 100 anos que está aqui e a gente vive desse negócio. Ok, aluga. Né? Então, tenta alugar, tenta fazer dinheiro. E no caso de internacionalização, só Estados Unidos é suficiente ou melhor é fazer um mix? Depende. Estados Unidos, obviamente, que é o maior mercado existente. Então, tu acessa uma quantidade inestimável de ativos, né? A partir dos Estados Unidos, tu investe em qualquer país. Então, mas o que se tem feito, sob o ponto de vista de eficiência tributária, até tu investe nos Estados Unidos através de fundos na Irlanda. Que tu acaba escapando do imposto sobre o investimento. E tu tem vantagens sucessórias também. Então, o pessoal que tem dinheiro, mesmo que aplique nos Estados Unidos, aplica através de algum instrumento na Irlanda. Viu por que eles precisam de um financial advisor? Porque essa dica aí... essa aí só para quem já está muito perto ou chegou lá, hein? Mas o mercado americano, ele é impressionante. Vou contar uma história rápida para vocês aqui, que eu acho que ela ilustra bem isso. As histórias são boas. Você sabe que a gente tem nosso investimento lá em construção nos Estados Unidos e o Ricardo, que é o nosso sócio, estava estudando o mercado de alta renda nos Estados Unidos, porque o que acontece hoje com a classe CD? As taxas de juros nos Estados Unidos elas estão mais altas, então até mesmo o americano ele está um pezinho atrás em relação a tomar crédito. Tá caro. O cara estava acostumado a pagar 2, 3, 4% ao ano, ele está tendo que pagar 8%. Para 9 para financiar. Então, mas 8 é baixo. Abaixo para nós. Mas para o americano é alto. Né? E, 8 em dólar, né? E 70% do americano é endividado.
O americano não se Constrói iluda. patrimônio com dívida. Não se iluda. O americano hoje tem muito mais dívida do que patrimônio. O americano, o americano afegão médio, né? E aí o Ricardo começou a estudar o mercado de alta renda. E aí ele descobriu que nesse mercado 70% das transações são feitas à vista. Então olha o outro extremo, né? Tu tem 70% do mercado aqui, o cara tudo é financiado, tá em dificuldade. A outra ponta de cima lá daquele dos 2,9 milhões lá que a gente falou no último episódio, esse cara paga à vista. E aí ele descobriu um cara que estava construindo inúmeros imóveis de alta renda lá nos Estados Unidos. E aí ele foi atrás para ver. E descobriu que era um brasileiro, inclusive. Esse cara era dono de uma empresa no setor imobiliário no Brasil. Ele fez um M&A, vendeu essa empresa para o BTG, enfiou alguns milhões no bolso. Ele já vinha investindo no setor imobiliário dos Estados Unidos e se mudou para os Estados Unidos para entender cada vez mais esse mercado. Estava com um cheque milionário na mão. Aí ele contratou uma construtora de alta renda e ele estava construindo tantas casas que a construtora estava trabalhando 100% exclusivo para ele. Como era um cara conhecido no mercado financeiro no Brasil, ele resolveu abrir um fundo. Ele captou recursos no Brasil para investir no financiamento imobiliário de alta renda nos Estados Unidos, ou seja, ele financiava a construtora. Ele levantou 300 milhões de dólares. Hoje esse cara é o maior construtor da Flórida. Ele está com mais de 100 casas para ser vendidas a 2 milhões e meio de dólares, para vocês terem uma ideia. E comprou a construtora. Né? E, no entanto, né, como a gente... É aquela história, né? Ele vendeu a empresa, tava líquido, tinha nome, captou mais dinheiro e agora já está fazendo uma empresa lá maior do que ele tinha aqui. É uma loucura isso, né? Mas é uma visão de empreendedorismo. É uma visão de empreendedorismo. E esse cara, na verdade, vou falar de liberdade ou riqueza, né? Ele, acho que nesse caso aqui, acho que não é nenhuma nem outra, né? A liberdade, eu diria que é difícil pra ele, né? É um cara que ele gosta do game, tu entende? É um cara que gosta do game, ele não... É aquilo que a gente falou, se ele gosta do trabalho, né? Não tem problema. O negócio dele é fazer negócio, é fazer business. E aí, rapidamente, o cara já transformou alguns milhões em mais milhões. Esse aí faz questão de pagar a classe executiva para sentar do lado de alguém que tem grana para investir com ele lá nos projetos. Isso aí nem se fala. Né? Exatamente. Já é outro pensamento. Esse é o ingresso VIP do Congresso para tu estar ao lado junto de outros VIPs. Caras, né? Então não... Que é o teu público. Exatamente. Sabe, Júlio, agora tu falou uma coisa legal, eu já falei várias vezes, né, um cara que eu admiro muito, o Jesse Itzler, é um bilionário americano aqui, e ele estava contando quando, na época, que ele não tinha dinheiro nenhum mesmo, assim, ele morava, na verdade, no sofá da sala de um amigo dele, mas ele morava em Los Angeles, e ele ia todos os dias pro Beverly Hills Hotel, que é um hotel bem caro, em Beverly Hills, obviamente, né? E ele ia lá e pedia uma salada, custava $8 na época, que era bastante para ele, mas ele fazia isso. E aí ele ficava sentado lá, Júlio, por horas e horas, e é isso que tu falou. Ele encontrava as pessoas que frequentavam o hotel, tudo gente de grana e tal, e ali ele foi construindo o networking dele. E parecia que ele estava hospedado lá, né? Que era um hotel caro. E, assim, quem vai lá ou se hospeda ou vai comer no restaurante, que também é caro, né? Então, o pobre não vai ali. Eles não sabiam que ele era pobre. Então, é interessante, vai lá na classe executiva. Obviamente, tu não vai conversar com muitas pessoas, porque elas não estão a fim de conversar ali. Mas tu tá no meio, né? E isso é bastante importante. Mas geralmente, quando tu vai na classe executiva, também tu, antes do embarque, tu já tá numa sala diferente também. Aí que tá, tu convive na sala VIP, tu vê a pessoa, sabe quem é, e assim vai indo, né? Tu tem mais possibilidade do que teria normalmente, né? Então, isso tem preço, né? A gente falou um pouquinho da liberdade, isso vai de encontro também a outro tópico, que é o patrimônio que engana. Então, tu tem um alto padrão financiado pela tua renda ativa.
né? Isso a gente falou em episódios atrás também, tipo, tá tudo nas tuas costas, né? Ah, sim, esse é o legítimo do episódio anterior, né? Não, nem dois o anterior, atrás, né? Eu acho que é o do falso rico. É, o falso rico, isso aí. O falso rico é muito comum no Brasil, porque são pessoas de alta renda, alto consumo, vivem um padrão altíssimo de moradia, de carro, de escola de filho, de se vestir, de restaurante, de viagem. Ele já vive o padrão da alta renda sem patrimônio. E aí tem um outro caso aqui, que eu acho que não me lembro se a gente falou no episódio ou não, que é o cara que tem patrimônio, mas deve. Então ele mora numa casa de alto padrão, num condomínio, deve 90% da casa ou para o sistema financeiro, ou para a construtora, para um consórcio, para alguma coisa, está devendo. Aí ele tem um carro importado, financiado em 48 meses. Tudo depende da renda ativa dele, né? Exatamente. Ele nem construiu a passiva ainda. Então, aparentemente, ele é um cara que tem carrão, tem casa, mora em condomínio, papapá, e deve praticamente todo esse patrimônio. Então, é o falso patrimônio, não é o falso rico, né? É o falso patrimônio. Pô, a gente tá classificando aqui em vários itens, né? Você está colocando em várias categorias diferentes, as pessoas, é interessante. Falando em categorias... Mas só para fechar, porque nós estamos falando de liberdade ou riqueza, né? Esse cara tá preso numa armadilha, né? Sim, com certeza. Ele tá preso numa armadilha. Esse talvez seja o cara mais preso de todos. Porque ele não pode abrir mão da renda ativa. Se for demitido, já era. Se for demitido, a empresa fechar, qualquer coisa que acontecer, que cessar o fluxo de renda, a casa cai, literalmente, né? E nos Estados Unidos é muito assim o pessoal, né, Alexandre? Sim. O pessoal Então, aparentemente, esse cara é livre, mas ele é o mais ferrado de todos. Mais preso de todos. É o mais preso de todos. E, Júlio, eu vou te dizer, eu acho que... eu não sei se é melhor ou pior, mas aqui acontece uma situação que, como o crédito é mais barato, vamos pegar uma situação, a pessoa vive de paycheck em paycheck, a gente fala aqui, né? Mesmo que tem um bom patrimônio. Aí para de entrar o dinheiro porque perdeu o emprego, por exemplo. O que ela vai fazer? Ela não tem reserva e ela vai viver às custas do cartão de crédito. E aí ela vive no cartão, tal, digamos que aí conseguiu um emprego. Só que tem uma conta gigante lá no cartão. Quem não dorme é o banco. Que não dorme é o banco. Mas só uma questão de ponto de vista, né? O que essa pessoa vai fazer? Ela vai quando o cartão está grande, ela vai lá e pega um outro cartão, transfere o saldo e sem juros. E aí a coisa vai. Então, o que acontece? Ela consegue ficar mais tempo nessa corrida dos ratos, né? Do que o brasileiro, no caso. Então, eu não sei se é melhor ou pior, mas sim, o povo faz umas encrencas aí que eu vou te contar. Na verdade, quando o juro é barato, tu leva-se, enquanto tu tiver força de trabalho, tu leva essa vida ad infinito. E com o juro barato fica mais corajoso, tu pode ter um padrão de vida alto, ser endividado, viver com crédito no limite, é o cartão do cartão, é o cheque especial do cheque especial, tu vai levando com juro baixo. Qual é o problema dessa tese? É quando teu corpinho diz, chega, não aguento mais. Né? Aí tu tá ferrado. Então, esse é o momento, muitas vezes, que a tua mente tem que dar o clique, né? Tem que ter um momento emocional aí de dizer, não, pera aí um pouquinho, eu preciso construir alguma coisa. Eu não vou conseguir viver com motor esgaçado 1.500.000 quilômetros, né? E tomara que se dê conta antes de dar o problema, né? Porque daí quando dá... É aquela história, né? O melhor momento de pedir dinheiro no banco é quando tu tem dinheiro, né? Mais barato. Não esperar não ter. Então tem que fazer antes de dar a encrenca. A hora de botar o colete à prova de bala é antes do tiroteio. Comprar guarda-chuva com sol, que é mais barato. Nós temos várias teorias aqui. Nós estamos cheios de frasezinha hoje, né? Tá bonito. Nós estamos muito engraçadinhos hoje.
Vou dizer uma coisa pra vocês. No episódio passado a gente categorizou em números ali o rico, o mediano. E tem um tópico aqui que diz que aquilo tudo é mentira. Aquilo lá é uma ilusão. A gente tem que ter foco no fluxo de caixa, construção de renda passiva e de preferência escalável. Gostei. Essa aí é a frase, isso é frase de consultor de investimento. Hein? Viu só? Fala de novo que isso aí ficou bom. Como é que é mesmo? Não, então construir a renda passiva e de forma escalável, melhor ainda, e isso te dá a liberdade. Desenha, Júlio, desenha, porque a gente não tá entendendo nada do que tu tá falando aí. Viu só? Então, o número mágico é mentira, amor. Não precisa chegar em número nenhum. É só tu construir a renda passiva que tu precisa. Se ela for escalável, ela vai ainda crescer mais rápido do que as tuas despesas. Entendi. Se tu não for um bom gastador também, né? É o conceito do banco imobiliário, né? Tu constrói 3 casas, que gera a quarta, daí a quarta gera o hotel gera mais 4 casas, e aí tu gosta da brincadeira e tu vai... A liberdade é consequência. Aham. É o fluxo de caixa. Isso aí. Gostei dessa. É o princípio que nós estamos usando lá nos Estados Unidos, né? Na construção das casas. A gente tem reinvestido tudo em mais casas. Então, o equity está aumentando. Tu tá vendo nada? Vocês estão ganhando dinheiro? Não, dinheiro físico não. Estão ganhando equity. Vai chegar uma hora, evidentemente, que vai chegar num tamanho de patrimônio que a gente vai começar, vamos dar uma distribuída, né? Então, essa é a ideia. Então, trazendo mais um exemplo prático do que o Júlio estava falando, né? Perfeito. E tudo que a gente falou aqui tem um risco, Momberg. O risco das pessoas não entenderem isso cedo. Isso que a gente está conversando aqui. Deixarem para cuidar desse assunto quando já não tem mais aquela energia de produção de capital, né, para gerar essa renda passiva que ela precisa. Então, esse é um grande risco que as pessoas têm. Não entender cedo esse jogo. Né? E é bem comum, né? Bem comum. Mais do que vocês imaginam, a gente que trabalha com isso, né? O cara chega lá com 60 anos, quer pensar na aposentadoria aos 65. Tu vai ter que botar um caminhão de dinheiro agora. E guardou 300 mil. Né? E aí quer ter renda de 20 mil por mês. Não combina esse negócio. Né? E pior é que chega, Alexandre. Chega. Como dito, lembra o Baster? Baster, sim, né? Das opções. Isso. Ele fala, né, para as pessoas, olha, o problema da grande maioria das pessoas é que no seu número mágico sempre falta um zero. Porque à direita. O cara acha que vai viver a vida toda com, sei lá, 1 milhão, né? Ou 500 mil, por exemplo. Aí o cara vai dizer, meu amigo, deixa eu te falar, teu 500 mil é 5 milhões, tá? Então, normalmente, foi atualizado esse conceito. Tem um outro, uma outra questão, do seu ponto de vista de necessidades, né? Muitas vezes tu acha que não precisa de alguma coisa porque tu não vivenciou aquela coisa, né? Então, eu não gosto de viajar, então eu não preciso me preocupar em ter dinheiro para viajar. Até fazer a primeira viagem, né? Aí o cara, puxa vida, isso aqui é legal, eu gostaria de viajar mais vezes, né? Eu adoro usar exemplo de vinho, né? Sim. À medida que tu vai tornando teu paladar um pouco mais apurado em relação a tomar vinho, tu passas a te tornar mais exigente e passa a ter que pagar mais caro pelos vinhos que tu passa a gostar. Né? Evidentemente que tem um limite, né? Tem uma coisa que tem uma frescurite no meio aí, então eu estava trocando a ideia esses tempos com um enólogo e ele estava me dizendo que tem um limite, tipo assim, olha, a gente vai fazer uma produção exclusiva de um determinado vinho, ela vai ser limitada, numerada, tem um custo de produção, tem um resultado que a gente precisa ter, e evidentemente que essa garrafa vai custar mais caro. Mas daí ele estava me dizendo assim, independente do tamanho da vinícola que seja, qualquer vinho que custar mais do que R$1.000, R$1.200, já está entrando num valor completamente intangível.
Já compra, né? não compra líquido, então tu compra pagar a lá, história. tu pagar 13, 14 mil dólares por um Petrus, tu tá pagando um valor intangível que não vale. Né? Simplesmente para dizer que tu tomou. O que fazem valer, né? 13 ou 14, né? Esse 1.000, o que é? Né? Exatamente, né? Então, claro que tu vai me dizer, não, mas esse vinho tá engarrafado há 40 anos. Então tem o custo de carrego dessa garrafa, papapá. Ok, até vai lá, né? Mas, sob o ponto de vista de produto, né? Tu toma um vinho de R$500, R$600, dificilmente tu vai, tipo assim, não, vou pagar 10 mil uma garrafa de vinho, esse vinho vai ser 20 vezes melhor do que esse de 500. Não vai ser. Né? Então, é nesse sentido. É uma experiência diferente. É uma experiência diferente. Né? Então, obviamente tem um limite nisso. Mas, evidentemente que pegar um vinho que a gente chama, quando a gente vai nas vinícolas, eles apresentam o vinho de entrada, o vinho reserva, o gran reserva, daí eles botam o icônico. Né? Geralmente eles chamam de icônico dentro das vezes. Esse aqui é o do patrão. Sim. Né? Vai tomar aquele vinho, tu vai notar que tu tá tomando algo diferente, né? Aí tu vai pagar um pouco mais por isso. Então, tudo isso para concluir a ideia de que as necessidades podem mudar à medida que tu vai experienciando coisas. E aí tu vai te tornando um pouco mais exigente e talvez o teu padrão suba. Isso aí. E tu tenha que ter um nível de renda passiva maior do que tu imaginava. Então, esse que o Buster falou de que tá faltando 0, faz sentido. A pessoa chega num nível e depois ela vê que tem outro nível pra cima e precisa do 0 lá de novo. É isso aí. Fechamos então? Que nem diz assim, leão que come gente não quer consegue mais saber de outro bicho, né? Então concordamos que é a liberdade em vez da riqueza, mas a liberdade com a construção da renda passiva. Né? Eu acho que o conceito do fluxo de caixa que tu falou ali é muito legal. Né? O olho no fluxo de caixa, seja de renda ativa no primeiro momento e se tornando passiva no segundo. Uma passiva escalável. Uma passiva escalável. Tu não precisa necessariamente ser rico para ser livre. Isso aí. Né? E aí é o tamanho da liberdade que tu quer, né? Acho que essa é a resposta correta. Tá, então, baseado nisso, eu posso continuar indo para a academia de bicicleta. Vocês me autorizam, é isso? Pode, que isso vai te dar força para construir de tarde com mais intensidade do que faria. Então é isso, pessoal. Batemos aqui no nosso horário. Mais um episódio entregue, episódio 70, né? Esse número é interessante, né? Agradecendo a participação de vocês, lembrando para que vocês assistam episódios passados. Até se você assistiu, pode repetir. Né? Então a gente pode ter um insight diferente, né? Quando tu escuta de novo tem gente que já olhou 2 vezes e disse, eu olhei agora com outra visão e entendi coisas que antes eu não escutei. É parecido com ler livro, né? Tu lê um livro pela segunda vez, tu tem um outro entendimento. Então, assistir também novamente o Aposentado Rico pode trazer novos insights também. E acho interessantíssimo quando vocês comentam os episódios, dá uma interação bacana, ouvir a opinião de vocês, se concordam, não concordam, como é que vocês estão vendo, se gostaram, não gostaram, sugestão de temas. Isso é energia para nós fazer o próximo. Sempre, esse aí é o nosso combustível para seguir aí, né? Então o pessoal que fica dizendo, não parem de fazer, então se vocês continuar interagindo com nós, a gente não para. Maravilha. É isso aí? Alexandre, obrigado mais uma vez. É isso aí então. E obrigado. Nos vemos no próximo episódio do Aposentado Rico. Até lá.